Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Revista Igaporã. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos acompanhando aí em qualquer lugar do planeta pela rede mundial de computadores, em qualquer lugar, em qualquer horário. E hoje nós trazemos um importante fato que aconteceu aqui na nossa região. Vocês já ouviram falar, com certeza, da atuação do novo cangaço, que começou há 2 décadas, por volta de 2 décadas, pouco mais do que isso, um novo esquema, uma nova estratégia do crime organizado em invadir cidades pequenas, principalmente, e atacar instituições bancárias. E esses ataques obtiveram sucesso em muitos desses lugares aí pelo interior do Brasil. E nós hoje vamos contar sobre um episódio envolvendo um grupo, uma quadrilha do Novo Cangaço que atacou a cidade de Bom Jesus da Lapa, tá? Nós vamos conversar diretamente com um dos PMs que participaram do conflito direto, o confronto, a resistência ao grupo armado, à quadrilha com dezenas de homens com armas de grosso calibre. Esse PM, esse policial militar, foi alvejado 6 vezes, inclusive com tiros de fuzil, recebeu 3 disparos de armas de grosso calibre no corpo e sobreviveu. E ele vai nos contar sobre os momentos de tensão e, principalmente, sobre o fortalecimento da sua fé em Deus, porque ele interpreta o fato como um auxílio divino, um aviso, um auxílio, e quer levar essa mensagem a todas as pessoas, tá? Mas antes de trazer o nosso convidado, eu quero pedir a você a sua colaboração. O nosso podcast precisa da participação de todos. Então, sabe o que vai fazer? O que você pode fazer para nos ajudar? Aí embaixo do vídeo, logo embaixo aí, clique em curtir, também em compartilhar e se inscreva no nosso canal. Ative aí o sininho de notificações para você receber quando publicarmos vídeos novos. Voltamos a publicar uma média de um vídeo por semana e vamos contar com a sua colaboração. Outro auxílio, né? Muito importante. Deixe um comentário sobre o fato, se você gostou, se você não gostou, se você quer outros assuntos que a gente possa pesquisar e abordar aqui também. Então, nós contamos com a sua colaboração para mantermos esse projeto no ar, tá certo? E é de graça, né? Curtir, comentar, compartilhar, divulgar para os amigos, é totalmente de graça para você e você vai colaborar demais com o nosso projeto. Bom, e no nosso tema de hoje, vamos ouvir o soldado PM, o Cabo Cardoso. Ele vai trazer todos os detalhes daquele momento em 2017, quando ele se deparou com um grupo, uma quadrilha fortemente armada, que invadiu a cidade de Bom Jesus da Lapa, sofreu vários tiros no confronto, acabou se entregando, né, ferido. A quadrilha pegou um grupo de pessoas que estavam passando em um carro, mandou que o levassem para o hospital. Lá no hospital, ele começou a ser socorrido, a quadrilha resolveu acabar com a sua vida, tentou invadir o hospital em Bom Jesus da Lapa, inclusive a equipe médica precisou fugir, né, porque não havia outra alternativa, mas mesmo assim ele permaneceu vivo, não foi atacado. Infelizmente, no desdobramento do caso, 2 policiais militares foram executados covardemente pelos bandidos, né, por essa quadrilha, e depois que passou o assalto, nos meses seguintes, não sei qual foi o tempo, toda a quadrilha foi desbaratada e todos os integrantes do grupo morreram em confronto com a polícia, tanto no estado da Bahia quanto no estado de Goiás e em outros lugares do Brasil. Todos eles morreram em conflito com as polícias desses estados. Então, hoje aqui nós vamos assistir ao relato do Cabo PM Cardoso, que vai nos falar sobre aquele conflito, aquele momento de tensão para toda a cidade, para toda Bom Jesus da Lapa e também para a nossa região. Seja bem-vindo ao nosso podcast e nós aqui estamos para ouvir o seu relato. Olá, você que me ouve. Eu sou o Cabo Cardoso, trabalho na 38ª Companhia de Polícia Militar no oeste da Bahia, cidade de Bom Jesus da Lapa, e tenho um relato para compartilhar com vocês. Muitos têm dúvida do que aconteceu no dia 17 de janeiro na cidade de Bom Jesus da Lapa, onde a cidade foi invadida por vários bandidos, um bando de meliantes, conhecido como Novo Cangaço, pelas suas ações ostensivas, pelas suas ações bélicas, né? Um grupo sempre bem armado, munido de armas pesadas, como fuzis, metralhadoras, trabalham também com explosivos, bloqueiam de vias para dificultar o trabalho da polícia. E no dia 22 de janeiro de 2017, eu estava de serviço na cidade quando aconteceu
uma tentativa de assalto a banco por esse grupo, eu mais 2 amigos, e eu tenho algo para relatar sobre esse dia. Mas antes de eu adentrar já no relato, especificamente falando, eu gostaria de falar sobre a minha pessoa. Eu sou, além de policial militar, eu tenho a minha fé, sou evangélico, temo a Deus e creio que não dá para desassociar a pessoa evangélica, que sou eu, do policial militar. Então eu sou policial militar, cidadão, evangélico, e uma coisa está vinculada à outra. E o que aconteceu no dia 17 de janeiro, talvez você possa ter ouvido a história, mas não por esse prisma. Eu venho falar aqui não só com relação ao dia, a minha situação de policial militar, mas como também, você me conheça um pouco, minha situação da minha fé. Acredito em Deus e acredito que tudo o que aconteceu no dia 17 de janeiro tinha a mão de Deus na minha vida, porque eu estava de serviço e mais 2 amigos que infelizmente perderam a vida. Eu quero já agora aqui deixar aqui meu sentimento de pesar pelos 2 colegas que faleceram, o Everton e o Lemos, colegas jovens, bravos, que no cumprimento do dever deram a própria vida para proteger a cidade, e também foram amigos que me auxiliaram naquele dia. Eu sou um policial militar, a gente no militarismo a gente tem a hierarquia, a disciplina, a antiguidade. Era um dos policiais mais velhos entre os 2, mas naquele momento acontecido eu tive ali amigos e irmãos de fardas. Eu deixo aqui meu lamento, meu pesar pelos 2 amigos que foram ceifados a vida, e venho agradecer aqui também a Deus de público, pelo livramento que Ele me deu. Já adentrando na situação, no dia 17 de janeiro de 2022, eu estava de serviço, como eu já disse, quando um bando de bandidos, conhecido como Novo Cangaço, invadiu a cidade. Mas, para que você entenda um pouquinho com relação ao que eu disse, a minha fé, eu tenho que voltar um pouquinho atrás da história. Há um tempo atrás, antes de acontecer isso, eu estive com minha esposa para ir numa igreja evangélica. E numa sexta-feira, não tendo culto na minha igreja, a gente foi em umas 4 igrejas e se encontravam fechadas, até que, já desistindo, já quase para voltar para casa, a gente viu uma igreja que estava tendo culto, e a gente, de início, não era naquele lugar que a gente pretendia ir, mas quando a gente adentrou, que depois houve uma pregação, alguém pegou a palavra, tomou a palavra, e me olhou dentro de várias pessoas que estavam na igreja. Essa pessoa, essa mulher, uma mulher, ela me apontou e me disse que ela tinha pedido a Deus que eu fosse naquele local, aquela noite, porque uns 2 dias antes, em visão, à noite, um sonho, ela me via trabalhando e eu estava fardado e que eu tinha sido alvejado por vários disparos de arma de fogo. E ela disse que pedia a Deus para que Deus me desse um livramento. E se Deus estaria me dando aquele livramento, quando isso fosse acontecer, que Ele me levasse naquela igreja para que ela me contasse. Eu não acredito em coincidências, eu já tinha ido em 4 igrejas. E aquela mulher me conhecia de rondas pela cidade, ela trabalhava no mercado municipal, não sei se ainda trabalha aqui em Bom Jesus da Lapa. Já me conhecia, já tinha parado algumas vezes, em rondas, e quando a gente parava em ponto base para conversar com aquela mulher ali, e ela disse que Deus estaria me dando um livramento de morrer. Então, no dia 17 de janeiro, eu estava na minha casa me preparando para trabalhar, quando eu fui dormir um pouquinho à tarde, porque a noite já previa que a noite ia ser cansativa, era um final de semana, geralmente na polícia, nos finais de semana, as ocorrências aumentam, são maiores. E eu falei para minha esposa que ia dormir um pouco e ela me acordasse que eu estaria de serviço naquela noite. E ela também me relatou, ela me disse assim: olha, eu tive um sonho contigo no sábado, essa noite passada. E nesse sonho eu te via você cercado de muitos bandidos.
parecia um rato saindo de buraco. Se eu fosse você, eu não iria trabalhar hoje. Dias anteriores eu tinha tido uma queda de moto, estava me recuperando, com meu pé um pouco lesionado ainda. E ela falou, fala que você está com problema no seu pé, que você não pode. Eu disse para ela, olha, eu sou militar, é um final de semana, a gente não trabalha dessa maneira, tem responsabilidade, só tem 2 colegas que vai estar na viatura, eu não posso me ausentar. E se eu chegasse com essa história aí, eu não sei como eu ia me explicar para meus superiores, para explicar que foi por causa de um sonho, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que exercer minha responsabilidade. Então eu fui às 7 horas para o trabalho e fiquei atendendo o telefone até às 9 horas, justamente por conta do problema no pé que eu tinha sofrido. Estava sem um coturno e quando chegou às cerca das 20, 21 horas, chegou um oficial que estava na viatura com os 2 colegas na guarnição e ele disse que ia fazer as rondas, né? E eu falei para ele, se o senhor precisar de mim, eu estou pronto. Ele disse, e o problema no seu pé? Eu falei, não, dá para calçar o coturno. E aí ele falou, então eu vou precisar. Então eu embarquei na viatura por volta das 21 horas. E quando eu adentrei na viatura, logo eu fiquei sabendo que tinha uma guarnição do BOP, um policiamento especializado da Polícia Militar, que tinha vindo de Salvador para a cidade de Mogi da Lapa. Então o tenente ele me deixou inteirado porque daquela viatura está na cidade. Porque dias antes havia encontrado na agência do banco, na cidade de Serra do Ramalho, um artefato que tudo indicava que era um explosivo, né? Era um explosivo, e que essa guarnição veio para detonar esse artefato. E assim que o tenente me informou da situação, ele disse que precisaria deixar essa guarnição do outro lado da ponte, que é próximo à cidade, um restaurante. E a gente deslocou com a guarnição do BOP, deixamos eles lá nesse restaurante. E um dos colegas, até ele gostava muito da polícia, principalmente da especializada, né? E era o sonho dele estar na especializada. Ele até falou, olha que uniforme mais bonito esse do BOP, vamos tirar uma foto, tenente? Ele falou, não, deixa para amanhã, quando a gente for detonar esse artefato. Deixamos a guarnição, deslocamos para a cidade, provavelmente os elementos já estavam nas imediações, já estavam prontos para efetuação, a tentativa do assalto, mas nesse deslocamento a gente não encontrou com esses bandidos. Fizemos rondas na cidade e por volta das 22h30, o tenente ficou na residência dele, eu assumi o comando da viatura e estávamos em rondas, até que deslocamos para um bairro periférico aqui da cidade chamado Lagoa Grande, e no retorno desse bairro sentido ao centro há um semáforo, e quando a gente passou próximo, depois desse semáforo, tem uma rotatória, quem sai da ponte, que liga a cidade, ou quem está entrando na cidade, há uma rotatória e havia um carro parado. Depois eu fiquei sabendo que carro era, um veículo Pajero, cor branca, e eram os bandidos que estavam já para efetuação na cidade. Mas no momento eu só vi o farol, que era alto, era um farol alto e ofuscava, não dava para identificar. E só fui identificar depois da situação. Então, quando a gente parou, antes que eu desse algum comando de abordar o veículo, a gente foi surpreendido de um ataque dos meliantes, né, que deram uma rajada de fuzil em direção à nossa viatura. E quando a rajada de fuzil veio sobre a viatura, quebrou os vidros da viatura, estilhaço caiu sobre nós, e foi quando a gente percebeu toda a ação. Eu já estava com a minha arma, que estava com uma submetralhadora, o colega também, uma submetralhadora .40 e o motorista com a pistola .40. Já estava em posição de disparo por conta da situação atípica desse veículo parado, que a gente já estranhou no início, e eu tive que desembarcar da viatura
usando a própria viatura como anteparo, e no momento aquele farol alto só dava para ver que os tiros estavam vindo do veículo. A gente começou a revidar e atirar contra esse veículo, que estava com vários elementos, né, mas que a gente não sabia a quantidade até então. Intensa troca de tiros, uma situação muito difícil, que eu não desejo assim para o meu pior inimigo vivenciar uma situação daquela. Mas o policial ele tem que buscar estar preparado para todas as situações. Mas tem coisa que pega a gente de surpresa. Eu, particularmente, já tinha participado de várias diligências. Desde uma das piores antes dessa foi uma rebelião na cadeia, em que mais de 40 presos quebrou a cadeia aqui da cidade, e a gente teve que conter essa rebelião. Mas nada compara com essa situação lá. Tiros, barulhos de bombas, gritos, parecia que eu estava num pesadelo. E aí, trocas de tiro muito intensa. E quando eu tentei, já fiquei atrás do aro, buscando aí os pneus da viatura, porque eu percebia, né, a gente percebia que os tiros do fuzil, as rajadas do tiro, estavam traspassando a viatura. E eu busquei estar atrás do pneu no aro, que eu digo aqui, possa ser que não vai traspassar e me atingir. Não demorou muito, um dos colegas levantou para tentar atirar ou para combater. E no momento que ele fez o sinal com o braço, abriu, né, a posição de tiro, ele tomou um tiro debaixo do braço, ele acusou com o punho. Quando ela acusou com o punho, eu levantei com a minha arma por cima do capô e revidei. E pedimos também ajuda pelo rádio. Depois a gente ficou sabendo que os bandidos eles tinham atirado os transformadores de energia da cidade. Na nossa central, que distribui os serviços, que atende os telefonemas, estava sem energia. Não consegui contato, resposta. Já tinha informado o local onde a gente estava, de confronto. E também fiquei sabendo depois, pela família, que esses indivíduos, eles também rodaram a cidade, particularmente passaram de frente à casa de vários policiais. Na minha casa passaram também. E a situação lá foi que eles dispararam por alto, minha família teve que se jogar no chão. Fiquei sabendo de tudo isso depois, é uma ação para intimidar, né? E no meio desse tiroteio, o colega já alvejado, eu também fui alvejado pelo primeiro disparo de arma de fogo. Nessa situação eu fui alvejado com cerca de 6 disparos, com de raspão nas costas. Eu tomei tiro na perna direita, na altura da panturrilha e também do fêmur, na coxa, também na perna esquerda, e um tiro no quadril. E aproveitar a oportunidade aqui, já vou mostrando aqui, isso aqui é a ponta de um fuzil 762. Essa ponta do fuzil, a parte camisada de aço, estava no meio das minhas roupas. Depois, para frente, quando o médico passou, né, para o meu filho, eu já chegar na situação, mas eu fui atingido por um disparo de fuzil. Esse, principalmente, ele atingiu a minha perna direita, atravessou a panturrilha, o primeiro disparo, a pior sensação, a pior dor que eu já senti na minha vida. Milagrosamente, não quebrou osso nenhum, atravessou a perna de lado a lado. Tomei outro tiro na altura do fêmur. Esse tiro que eu consegui a ponta do fuzil foi nesse local onde pegou, estava com a minha roupa e pedaço de tecido. Então, nesse lugar atingiu a minha femoral e hemorragia. Comecei uma grande hemorragia na perna. Tentei ainda segurar, tentar estancar um pouco, mas era muita dor. Quando eu fui atingido com esses tiros, a sensação é horrível, porque foram dores intensas. Meu corpo, na hora do disparo, endureceu todo. Pensei que poderia ter um infarto ali naquele momento. Mesmo assim, continuávamos ainda na situação do confronto intenso. Do outro lado da ponte, ficamos sabendo que o BOPE não veio ao nosso socorro, porque também a pista estava bloqueada por um veículo e confrontaram com parte dos outros elementos, conseguindo inclusive alvejar um deles, que morreu no local.
mas a guarnição do BOPE não pôde passar para nos dar também apoio. A outra guarnição da área também não chegou no local, não sei se por falta da informação, eu sei que não chegou até o nosso local lá. E a gente já tem aquela situação de confronto, de barulho de tiro. Os indivíduos começaram a mandar que a gente entregasse, gritavam, entrega, mas no momento, aqueles gritos confusos, a gente não entendia. Eu poderia ter morrido ali no local, não me entregaria, porque não pela coragem, mas porque, dizer assim que eu sou mais corajoso do que os outros, mas porque não me passou. Questão assim naquele momento, assim, a gente vai no automático, e nem me passou que a gente poderia tentar, às vezes, entregar. Quando o colega falou comigo, a gente já está na situação, já combateu, não temos mais o que fazer, vamos entregar, porque não vai ter mais jeito aqui. O confronto, muito bandido, não tem como mais a gente reagir. E a gente começou a gritar para eles que entregava, né, depois desse confronto. Mas continuavam atirando, tiros, barulhos de bala passavam sobre a minha cabeça, até o momento que os bandidos vieram, pararam de atirar e vieram na nossa direção. De imediato já tirei as armas, coloquei de lado, porque não fazia sentido você estar com as armas se você estava se entregando. E foi quando a gente pôde perceber a quantidade dos elementos que estavam em cerca de 15, todos bem armados, arma pesada, a maioria de fuzis, com aquelas armas, aquelas roupas, né, coturno, balaclava na cabeça, aquelas toucas, dava para ver os olhos, alguns com aquelas camisas longas, pretas, camufladas, e aí todos também de colete, vieram na minha direção, um deles, eu no chão, já me chutou na altura do abdômen, fiquei um pouco sem fala. E foi quando ele vociferou dizendo que a gente resistiu. E por conta que a gente resistiu, a gente tinha alvejado um amigo deles também, né, nesse confronto. E o amigo deles estava ferido. E aí eles começaram a atirar na nossa viatura, fuzilar eu ali no chão. Me mandou ficar em pé, eu não tinha condição de ficar em pé. E um dos colegas me ajudou ainda, me arrastou para perto do muro, um dos colegas. E aí eu comecei a pensar naquela situação, né? Se minha vida ia acabar ali. Por poucos minutos, assim, coisa rápida, eu lembrei da palavra que eu ia ter um livramento de morte. Mas diante daquela hemorragia que eu estava tendo ali na artéria, eu imaginei que seria meu fim ali. Foi quando um veículo parou. Muitos me perguntam se foram os bandidos que me socorreram. Mas a resposta a isso foi que um veículo parou, não sei se eram 3 jovens, se eles eram de Guarambi ou de Riacho de Santana. O fato é que eles chegaram até o local e foram abordados pelos elementos que se dividiram. Tinha um grupo na pista, creio eu que esperando talvez um confronto que viesse ajuda para nós. E tinha outros elementos que estavam fazendo a nossa, mantendo a gente ali, né, naquele local lá, né, com as armas apontadas. E quando esses jovens pararam, tinha um veículo, um Celta, foram abordados com truculência. E naquele momento da abordagem, eu falei para um dos bandidos, estava perdendo muito sangue. A única coisa que eu disse: o hospital é aí na frente, permita que eu vá até o hospital. Mas ele não me falou nada, também não ouvi comunicando com os outros elementos do grupo. Eu só sei que quando os bandidos liberaram esses 3 rapazes, eles disseram: sai daqui e suma. E um desses, esse que eu falei, ele falou assim para os rapazes, falou: leva esse policial aí junto. Eles me puxaram, colocaram nesse carro, me lembro que tinha até um violão atrás desse Celta. Eram 3 ocupantes, comigo 4 e esse violão. E eles saíram daquele local para o hospital, não imaginavam o que ia acontecer com os colegas, né? Depois a covardia dos bandidos, depois com os colegas. Quando eu saí daquele local, esses rapazes disseram: vamos deixar o policial porque os bandidos vêm atrás. Mas um foi contra e acabaram me levando até o hospital, fui socorrido. Quando chegou no hospital, não demorou nada, já ia para cirurgia, uma cirurgia de emergência. Começou tiros na frente do hospital, bandidos vieram para frente do hospital. O médico que estava me atendendo, ele teve que correr, pediu para fechar a porta, que os bandidos invadiram para pegar o policial, e toda a equipe médica me largou lá, né? Não vou tirar a razão deles pela situação, né? Mas eu ficava gritando para que eles voltassem,
e Deus ajudou que os bandidos não adentraram no hospital. A informação que eu fiquei sabendo depois é por conta que o chefe do bando soube que uns bandidos tinham morrido, o outro baleado que mandou matar todos os policiais, mas Deus não permitiu que eles adentrassem ali. Então eu passei pela cirurgia, de emergência, me abriu o abdômen. Eu saí no outro dia, à tarde, para o hospital de Salvador e passei por diversos procedimentos cirúrgicos. Só na minha perna foram 5 cirurgias, 3 de emergência. Tomei um tiro de raspão também nas costas, um tiro na altura do quadril. O tiro pegou no pneu, esse que pegou no quadril, e também ficou no colete. Eu consegui identificar todos os calibres e gostaria de resumir para vocês que no final de tudo isso, me entregaram essa medalha, a medalha Cruz de Bravura, entregue pelo comandante-geral. Poucos policiais receberam por bravura essa medalha. Depois a gente descobriu que o carro que a gente combateu tinha diversas bananas de dinamite que explodiu o banco. A gente conseguiu nessa troca de tiro danificar o veículo, não conseguiram levar para detonar os bancos. Eu passei por momentos difíceis lá no hospital, mas vi a mão de Deus em tudo aquilo. Se eu fosse contar cada detalhe aí, seria mais tempo para eu falar para vocês. Quem sabe em outra oportunidade eu possa contar a parte 2. Mas eu quero dizer que depois de tudo isso, de 2 meses internado, eu saí daquela situação, retornei, fui recebido pelos meus amigos no aeroporto, com festa, com alegria. E recebemos até uma placa da Polícia de Goiânia. A quadrilha toda foi devastada, né? A polícia caçou cada um deles e fizeram uma placa com o estojo do cartucho do 762, o mesmo que eu tomei na perna, e mandaram a homenagem para nós dizendo: foi por vocês. E agradeci já, tive a oportunidade de agradecer a polícia também de Goiânia pela ação, a Rotan, e agradecer também aos colegas aqui que se empenharam. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo que aconteceu, a minha família por me apoiar. Eu estou hoje aqui podendo cuidar da minha família. Eu tenho 3 filhos e Deus permitiu que eu vivesse de novo. Então toda aquela situação que eu comecei no início, dizendo que Deus havia me dado livramento, Deus cumpriu na minha vida aquilo que Ele disse lá atrás, que eu ia passar por uma situação difícil, mas que Ele ia me dar um livramento. Então não pela força do meu braço, porque a gente tem que estar preparado, a gente combateu, mas a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Tudo é para a glória de Deus. Que Deus abençoe você que assistiu até aqui e que Deus possa acrescentar na tua vida. Te abençoe. Um abraço desse seu amigo aí, fica com Deus. Esse foi o relato do Cabo PM Cardoso. Ele nos mandou o vídeo, não foi uma gravação online ao vivo, não é isso? Ele nos mandou o vídeo e nós, inclusive esse vídeo também, a íntegra dos vídeos que nós precisamos editar, a íntegra dos vídeos estão em um canal do próprio Cabo Cardoso, né, no YouTube, onde ele faz o relato pormenorizado. Então foi um momento de tensão, fica a nossa solidariedade tanto para esse herói, né, da Polícia Militar, que conseguiu sobreviver aos ataques, quanto para a família dos PMs que foram executados pelos bandidos. E fica aqui a nossa solidariedade a todos os profissionais que no Brasil, no exercício das suas funções, acabam colocando em risco a própria vida para servir a comunidade. Sejam policiais ou não policiais, qualquer área de atuação pelo Estado, o ser humano atuando em favor da comunidade sempre traz um legado, uma mensagem muito positiva para todos nós. Obrigado por sua participação em mais um podcast. Não se esqueça, curtir, comentar, precisamos muito do seu comentário, compartilhar com os seus amigos, indicar o nosso canal e também se inscrever no nosso canal. Precisamos da sua colaboração e nós logo voltaremos com um novo assunto em um novo podcast Revista Igaporã. Até lá!